Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Bem, dando sequência à nossa aula de terça-feira, nós vamos agora na nossa aula de literatura. Lembrando que nós estamos no nosso texto de origens. Nós começamos o nosso livro Memórias de um País Distante. E aí nós vamos continuar da onde nós paramos e nós vamos dar sequência aí nas próximas leituras, certo, turma? Lembrando que eles são divididos por vários títulos, então, ou seja, ele vai ter um título ali, vai ter outros subtítulos, e nós estamos somente terminando ainda na metade ali desse título que é de origens, tudo bem? Vamos para a nossa leitura juntos? Vamos lá! Começar a nossa aula com aí, nosso Memória de um País Distante, do autor Júlio Emílio Brás. Vamos continuar aí. O rosto desesperado da mãe, o carro, o volante girando para lá e para cá, sem controle em suas mãos. A mãe gritando, não conseguia ouvir, esquecer as palavras. Sobrevivia apenas e somente o rosto pálido e suado, cavado em rugas profundas, uma máscara angustiada e surpresa diante do fim repentino. Constante mudança de uma mesma máscara, surpresa, resignação, espanto, descrença, muitos e muitos sentimentos, todos embaralhados em sua cabeça que tentava esquecer, ignorar e, por fim, fugir de tudo aquilo. E o telefone tocava. Parou por alguns instantes, mas somente para voltar a tocar em seguida, mais insistente, mais vital. Pôs-se a vasculhar a mente, enveredando pelas trilhas estreitas, os atalhos traiçoeiros, cada caminho escuro e sombrio da cabeça, perseguindo respostas ou pelo menos uma. Lembranças recentes se misturaram àquelas mais antigas, quase todas com a mãe onipresente, agravando a dor que a sua ausência continuava provocando mesmo depois de quase um ano sem ela. Confusão, raiva, frustração. Resolveram-se a chamar de Pajeú um vaqueiro. Dentre todos que lá tinha, era o maior catingueiro. Chamava-se Inácio Gomes. Era um cabra coriboca, de nariz achamurrado, tinha cara de pipoca. Sorriso da mãe, voz da mãe, mãe contando, mãe falando nas noites frias de vento forte soprando no norte e escondendo do nevoeiro denso, gigante e solitário que era os Palentor. Os Palentor é conhecido como um monumento da cidade de Basileia, na Suíça, tá, gente? Mãe sentada na sala, falando de um Brasil que muito conhecia, mas que pouco viu. Mãe, sempre a mãe. Sempre a mãe e sua saudade interminável de uma terra distante, tão próxima, tão distante. Mãe, mãe, mãe. O telefone está tocando. Mãe, eu não consigo atender. A primeira lágrima apareceu. Logo vieram as outras. Abundante torrente. Incontrolável, interminável, atormentadora. Mãe. Mais pensou do que gemeu. Mas mesmo assim, aquele gemido, apelo angustiado, entrecortado pelas lágrimas que tornavam a vista embaçada, foi crescendo, emergindo de dentro dele, frustração, dor, arrependimento. Podia ter passado mais tempo com ela, podia ter prestado mais atenção quando ela cantava, quando falava, quando sorria, orgulhosa de seu Brasil. Podia ter falado mais o português quando ela pedia. Podia tanta coisa, mas não o fez. Até o arrependimento era inútil naquele momento. Amargo alimento, combustível para a crescente frustração que alimentava a raiva e fazia bater mais forte o coração. Mãe. O telefone não parava de tocar. Chamado de lugar distante,
A avó com voz meiga, preocupada com ele, enchendo-o com recomendações numa língua que encontrava ainda certa dificuldade em entender. Mas lembranças, mãe falando, mãe contando, mãe desesperadamente tentando ser brasileira, mãe morta a seu lado num ponto anônimo de uma pequena e escorregadia estrada suíça. A morte era branca, branca como a neve, da cor dos lençóis do hospital onde ele se descobriu vivo, mas só, ilhado, abandonado. Robinson Crusoe. O que sou? A pergunta persistia mesmo depois que voltou para casa e tornou-se mais frequente assim, o que ficou a sós com todas e tantas lembranças. Podia ser aquele telefone que tocava, as lágrimas que escorriam nos olhos, achava que buscava e não encontrava. Podia ser muitas coisas, como não era nada. Esmurrou a parede, o telefone tocava, esmurrou novamente, bateu com raiva, frustrado. O telefone bateu mais forte, com mais raiva. O telefone não parava. Socorro, socorro, socorro. Não conseguia mais parar de socar. O telefone, a voz da avó preocupada, o rosto da mãe. A mãe ao seu lado no carro fumegante, sangue escorrendo de um ferimento no alto da cabeça e que ele tentou controlar, impedir que ele escorresse, as mãos lambuzadas com o sangue da mãe. Morte, neve, a paz no rosto da mãe com a morte. A morte era a neve branca que caía e cobria tudo à sua volta, o mar branco de uma paz sepulcral que ondulava mansamente em torno da ilha metálica que era o carro abandonado no acostamento de uma estradinha suíça, bem perto de Zug. Goza, meu bem, goza a vida, que eu à noite vou te ver. Bruno não conseguia mais parar de esmurrar a parede. Chorava feito criança. Criança só, abandonada, solitária, Ilhéu, Velarcene, 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 Velarcene. Ou seja, abandonado, 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 abandonado. Algumas pessoas desapareceram. Portas dos outros apartamentos vizinhos se abriram e os olhares foram trocados com curiosidade, perplexidade e até um certo medo. Finalmente, Bruno parou de esmurrar a parede, os dedos esfolados, lambuzados de sangue como... Não conseguia parar de lembrar, como o telefone não parava de tocar dentro do apartamento. Onde deixar a chave? Aí vamos para a tradução, tá, gente? Vamos lá. Aí tá tudo em alemão. Vamos lá. Aí já na parte 3. Mal posso acreditar. Vamos para o Brasil. Meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro. Ah, não importa o lugar, não é mesmo? É no Brasil. Já pensou? Praia, sol, florestas. Muita gente. Lá tem muita gente, sabia? Todo mundo joga futebol. Bom, tem o Bruno aqui na Alemanha que joga handebol. E eu sei que eles também são bons de voleibol, mas que todo mundo joga mesmo é futebol. Já pensou? Vou jogar futebol com os melhores. Dizem que qualquer garoto no Brasil já nasce sabendo jogar futebol. Será? Vou descobrir. O que importa, Gunther, é que eu vou com meu pai para o Brasil. Linus. Nossos adversários pertencem ao mundo desesperado. Sua violência e a crueldade podem mantê-los. Porém, a consciência e o coração dos homens não aceitam a permanência dessas imposições. Você e as outras personalidades que interpretam o futuro do Brasil encontrarão o caminho da unidade vitoriosa, a unidade sem exclusões, que permita o restabelecimento da liberdade e da dignidade para o grande povo irmão. Era uma cópia manuscrita de um trecho de uma carta, bilhete ou qualquer coisa parecida enviada por Pablo Neruda
a Leonel Brizola, algum tempo depois do golpe militar de 64. Ele insistia na palavra golpe, nada de revolução, um movimento cívico militar ou uma das versões que ouvira. Golpe, para ele seria sempre golpe. Foi um golpe até os últimos dos seus dias. Desde que recebera caprichosa e cuidadosamente copiada numa única folha de papel Bíblia, de cor amarela, guardava dentro da carteira, dobrado, protegido com a própria vida, e só tempos em tempos o abria e ficava sentado na sala, lendo e relendo, buscando uma razão para continuar acreditando em alguma mudança, procurando conservar o derradeiro vínculo com o mundo, com as pessoas e com o país que amara tanto. Estava na mesinha de cabeceira do quarto onde o encontramos. Renata não conseguiu terminar a frase, apanhada um pedaço de papel que a filha lhe devolvia. Patrícia sorriu. Conheço esse papel, disse. Todos conhecem, ele lia todo dia, para lembrar da promessa que fizera. Um sorriso ainda mais amplo e emocionado uniu ambas quando disseram praticamente ao mesmo tempo. Ainda viveria para ver um Brasil livre, democrático e justo para todos os brasileiros ainda viveria para ver um Brasil livre, democrático e justo para todos os brasileiros, feito pelos próprios brasileiros. Silêncio. O sorriso foi se diluindo aos poucos na tristeza insone no rosto cansado de Renato, enquanto dobrava pacientemente, com todo o cuidado, o velho pedaço de papel. Quer saber de uma coisa? Encarou Patrícia e concluiu. Ele enganou a nós duas. Quem, mãe? É ele mesmo, seu avô, meu pai. Aquele velho matreiro enganou a nós duas. Patrícia pareceu não entender. Como é que é? Ele deixou um bilhete com a enfermeira para ser entregue a mim só depois que estivesse morto. O que pedia que o enterrássemos no Brasil? Não. Um outro, bem menor, num guardanapo de papel que... E o bilhete, hein? O que dizia? Diz que lia esse pedaço de papel para lembrar como somos ingênuos quando jovens. Não entendi. Ele disse que há muito tempo havia perdido qualquer esperança no Brasil e nos brasileiros. E o que mudou então? Como assim? Ele pediu para ser enterrado lá? Por quê? Vai saber. Talvez porque, apesar de tudo, ele amava o Brasil. A constatação pode ser apenas o atestado de uma certa frustração por não ter realizado seu grande sonho. Acredite, querida, ele amava o Brasil. Patrícia fez uma careta de contrariedade, ajeitando-se na poltrona, antes de olhar para a porta fechada, alguns metros à sua frente, e observar. Se a burocracia permitir, a mãe, alcançada pelo olhar severo e reprovador da secretária Maricela e de cabelos vermelhos, presos a um coque dos mais estranhos, cutucou-a com o cotovelo. Falta alguma coisa? Insistiu Patrícia, contrariada. Menina, mas mãe, a senhora trouxe toda a papelada que eles... A secretária levantou-se e, saindo de trás da mesa, apressou-se a desaparecer no outro lado da porta. Renata ajeitou o pequeno óculos de aros redondos, os olhos aí indo da porta para a filha, desce novamente para a porta, reclamando. Você não está ajudando em nada, querida. Alguém tem que te dizer alguma coisa, mãe. Bufou Patrícia indignada. Nós estamos plantados nessa sala há quase 2 horas e aquele cônsul, eles estão chateados por estarmos dando tanto trabalho. Bem, vamos por partes. A primeira parte que você leu, no caso, é ainda aquela continuação de quando o Bruno ainda estava tentando entrar dentro de casa, porém tinha perdido a chave. Como eu tinha dito, parecia que alguém tinha morrido, no caso era sua mãe.
E aí, no caso, ele ainda descreve como é que foi feito, como é que aconteceu a morte da sua mãe. E aí ele começa a lembrar de tudo aquilo, por causa do telefone que tocava, que diretamente vinha do Brasil, aonde a mãe também amava o Brasil. E aí, no caso, você observa que ele começa a esmurrar de raiva, porque ele não queria lembrar, já fazia praticamente um ano, que ele tentava evitar essas lembranças. E aí ele começou a ouvir a voz da mãe, ele lembra uma parte de uma história que ela contava, ele começa a saber, aquilo começa a transcender as suas emoções, e aí é onde ele começa a pôr tudo para fora, o seu choro, que ele talvez escondia durante todo esse tempo. Já na segunda parte dessa história, você viu uma carta que é de Linus. Linus, que por sinal, ele está muito feliz em ir para o Brasil com seu pai, onde ele sabe que ali o pessoal já tem essa... Ele fala também de Bruno, que jogava futebol, mas ele fala assim que no Brasil todo mundo já sabe jogar futebol. Ele fala que uma criança já nasce sabendo jogar futebol, e ele já ainda classifica: eu vou aprender com os melhores. E isso é muito bom, né? E já nessa parte aqui, isso remete a outra aula que você leu, que é onde ele fala do avô de Patrícia. No caso, você observa aí que Renata possa ser o nome da mãe de Patrícia, porque no caso há um diálogo ali e ela se sente até iludida, porque o pai admirava tanto. Porém, ele vê ali aquela carta que ele fala que foi um golpe. Quem conhece um pouco da história sabe o que aconteceu. E aí ele começa a narrar um pouco como é que foi tudo isso. Ele queria ver a democratização, sendo que naquela época era questão de ditaduras. E aí ele acabou, pelo fato de que devido à sua morte, acabou não vendo tudo isso. E aí fica naquele diálogo: será que ele queria, de fato, no caso elas não estão no Brasil, elas praticamente estão na Suíça, será que ele queria que ele fosse enterrado aqui no Brasil? Então aí fica nesse diálogo que nós vamos dar continuidade na próxima aula. Certo, turma? Está ficando mais interessante cada vez que passa essa história, certo? Então é isso, turma. Nós vimos a história de, vamos lá, Bruno, ainda narrando as partes da sua mãe, infelizmente a morte da mãe dele. Vimos a carta de Linus, que fica feliz que ele e o pai vão vir para o Brasil. E vimos a parte que é de Renata e Patrícia, que conta ainda a parte do seu avô, que infelizmente também veio à morte. Certo, turma? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos para a mensagem de hoje? A mensagem de hoje vem de Walt Disney, produtor americano, que ele diz assim: todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Quem conhece o Walt Disney já sabe, não digo o local, mas a pessoa em si. Então se liga nessa mensagem, certo, turma? Então é isso, turma. A gente já vai ficando por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos uma vez juntos aqui na nossa aula de terça-feira, nossa aula de produção de texto. Bem, na nossa aula anterior nós falamos sobre a questão da carta comercial. Nós vimos a questão da estrutura, algumas características próprias dela. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre outro mesmo tipo de carta, que é também a carta de reclamação. Professor, mas aí no caso eu tenho a carta do leitor, que ela também pode sugerir tanto informações ou reportagem ou outros tipos de produções, mas também pode criticar, certo? Mas esse tipo de carta, ele é exclusivo somente para a reclamação, certo? Sem mais assunto, sem mais delongas, vamos entrar logo nesse assunto para você ir conhecendo ele, beleza? Vamos lá! Nessa nossa aula, só um resumo aí da nossa aula anterior, que as cartas comerciais têm como fundamento de manter a informação no ramo comercial ou empresarial. Elas são postadas por pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Vamos lá, a carta de reclamação. A carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasivo, pois o locutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta.
Por esse motivo, quem reclama deve se utilizar de um recurso argumentativo, descrevendo de maneira clara os problemas, motivos pelo qual pode ter ocorrido, as consequências se não for resolvido. A exposição dos fatos deve comprovar que o remetente é quem tem razão, o qual pode ainda apontar as possíveis soluções para que haja entendimento entre as partes. É essencial que a carta de reclamação tenha identificação do remetente e do destinatário, data e local, assinatura, documentos em anexo e, no caso está dizendo aí, caso necessário. Lembre-se de expor claramente os antecedentes, pois neles estão os motivos pelos quais a reclamação está sendo feita. A carta deve ser preferencialmente digitada, pois facilita a leitura e evita equívocos. Vamos aqui ver um exemplo. Aí vem aí a carta, um exemplo de carta de reclamação. Ele diz aí: há contos de fadas, loja de departamento. No que diz respeito ao pedido de número 001, realizado em 12 de outubro de 2010, venho manifestar meu descontentamento, pois a entrega estava prevista para, no máximo, até o dia 17 de outubro de 2010. Ou seja, já se passaram 10 dias de um prazo limite de entrega e até o momento não recebi as mercadorias adquiridas ou qualquer explicação sobre o ocorrido. Dessa forma, venho solicitar o cancelamento imediato do pedido, pois já desisti da compra em função do descumprimento do prazo de entrega, de modo que requeiro a restituição dos valores pagos. Aí aguardo resposta. Aí Anápolis, 27 de outubro de 2010. Quem está fazendo a reclamação é Antônio Modesto de Almeida. Aí colocou o seu CPF e também colocou aí o endereço. Aí diz aí, Rua do Consumidor, número 1010, Vila das Fábricas, Anápolis, Goiás. Aí o número de telefone é 9222 2222. Um outro detalhe também muito interessante que você tem que se ligar é que, observando por esse exemplo, não há nenhuma agressão verbal, não há xingamento, não há nenhuma forma de trazer algum tipo de briga. Não é esse a intenção da carta de reclamação. Como você viu como característica dela, ou seja, você tem que convencer de que você está correto. Como você vai convencer? Com argumentos e fatos ocorridos. Nesse caso aqui do Antônio, ele está dizendo o seguinte, que ele pediu um objeto, um produto, e já passou do prazo. E aí ele não conseguiu, ele não estava muito contente, que ele está descrevendo, ele está o seu descontentamento, e aí no caso ele está pedindo, olha, eu não quero mais e também peço que vocês me retornem o dinheiro que eu investi. Então, ou seja, isso é de acordo conforme a carta de reclamação ela propõe. Ou seja, ele pediu, ele está com a razão, ele esperou o prazo de entrega, não houve nenhuma informação, ou seja, nenhuma notificação para ele, olha, aconteceu um problema durante a entrega e não sei o que. Não há. Então, no caso, ele está pedindo, então, não quero mais esse produto e também quero que vocês estornem o meu dinheiro. Então, tudo isso, gente, a carta de reclamação ela não é uma carta bagunçada. Ela não é para você chegar lá também de forma de gíria ou de uma forma coloquial, nada disso. Ela não chega lá, ô meu chegado, você não pagou, você não fez isso e por causa disso, não é bem dessa forma. Ela tem toda uma linguagem bem objetiva, pode ser uma linguagem técnica, eu acredito que nem técnica precisa ser, mas você tem que ser bem objetivo naquilo que você está se referindo, mas não usando gírias, não usando uma linguagem muito informal, não. Certo, turma? Espero que você tenha compreendido. Não confunda carta de reclamação com carta do leitor. São diferentes.
A carta do leitor pode ter reclamação? Pode ter crítica sim, sem problema nenhum. Mas aí nesse caso, é como eu disse em algumas aulas anteriores, alguns tipos de cartas elas vão entrelaçar nas suas características. Esse é o caso, certo, turma? Então é isso, turma. Vamos para a nossa mensagem de hoje? Vem de Oliver Goldsmith, que é um médico irlandês, que ele diz assim: quem somente busca os aplausos dos outros, coloca a própria felicidade em mãos alheias. Então, se liga nisso aí, não fique procurando aplausos dos outros não, certo? Então é isso, turma, nós vamos ficando por aqui. Estudamos hoje sobre a carta de reclamação e algumas características e exemplos dela. Então espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, me procure no nosso plantão Tira Dúvidas, certo, turma? Um abraço virtual para você e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galerinha, professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês, 7º ano no ar. Façam atividade, leiam, tem gente fazendo erros sem ler. Leiam a atividade avaliativa para marcar a questão correta, tá? Vou falar um pouco da ginástica, a história, e vou falar um pouco dos fundamentos. A ginástica artística nasceu em que ano? 1811, pelo alemão Friedrich. Nunca esqueçam disso, em Berlim, tá? Ginástica artística, venho trazendo aqui uma imagem do Flamengo, a jogadora no cavalo sem alça. E principal, venho trazendo imagens para vocês memorizar e marcar nas questões avaliativas o que é, para que serve. Argolas, o atleta segurando a argola, equilíbrio e força. Cavalo com alça, mesma coisa, ó. Venho trazendo para vocês. A barra fixa, equilíbrio, força e agilidade. E trabalho no solo. Estamos falando de quê? Ginástica artística, tá bom? Trave olímpica. Olha a trave, o salto. E aqui venho falando o conteúdo necessário para vocês saberem siglas e aprender. Falei na aula passada, vou repetir. A ginástica esportiva disputada por mulheres e homens aparelhos compreende ginástica de que maneira? GAM, ginástica artística masculina, e GAF, ginástica artística feminina, certo? Quais são os aparelhos que tem? Solo, barra fixa, cavalo com alça, argolas, barra paralela, salto sobre a mesa, certo? E eu venho trazendo a imagem que é para vocês entenderem e falar um pouco da ginástica artística infantil, que é um esporte, né, praticado, que auxilia no meio da coordenação motora, equilíbrio e agilidade. Que nem eu falei, você começando mais cedo, fica mais fácil para poder aprender a atividade física e do corpo, tá bom? Interessante. Trago outra imagem da ginástica artística infantil, aqui ginástica masculino e juvenil. Essa foi nossa aula de quê? Ginástica artística. Lembram? Leiam com atenção à atividade, tá? Para marcar a questão correta. Até a próxima aula. Valeu! Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, para dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje a gente vai corrigir o último exercício que a gente passou da página 48, né, do livro didático, e vamos dar início a um novo assunto que é a calorimetria, página 49, 50 e 51. Então, nessas páginas que a gente vai trabalhar hoje, não me esqueçam de colocar a data de hoje, que é dia 15/9 de 2020. Então, vamos lá. Primeira atividade. Pergunta, página 48. O que é dilatação térmica? Resposta. É o aumento ou a diminuição do comprimento na superfície ou no volume de um objeto ou de qualquer material devido à variação de temperatura. Ou seja, aquele objeto ele vai se dilatar de acordo com a temperatura. Ou ele vai contrair ou ele vai aumentar.
2. Assinale as afirmativas com V para verdadeiro e F para falso. A. O coeficiente de dilatação térmica é uma grandeza característica de cada material. Verdadeiro. Esse coeficiente de dilatação significa que vai variar ali a dilatação de material para material, né? Um metal, um plástico, vai variar ali. B. Ao esquentar uma barra metálica, seu comprimento diminui. Falso, porque quando se esquenta, tudo que você for esquentar, ele vai, na verdade, aumentar. C. Todos os metais têm o mesmo coeficiente de dilatação? Falso, porque temos vários tipos de metais. Cada um vai ter a sua dilatação, né? O seu aumento, de acordo com o seu material. 3. Qual é a importância das juntas de dilatação utilizadas em pontes e viadutos? Bom, elas evitam que ocorra trincas e rachaduras devido à expansão térmica do concreto, quando exposto à variação de temperatura causadas por dias quentes e frios, exposição ao sol e etc. Ou seja, elas vão possibilitar que isso não venha rachar e quebrar ali essas pontes, né? Por causa que tudo vai se dilatando. Então, é bom que tenha essa junta aí para que não ocorra esses problemas. 4. A tampa metálica de um vidro de conserva está emperrada, não sendo possível soltá-la usando a força. Com base nos conceitos de dilatação térmica, que alternativa você usaria para abri-la? Então, mergulhar a tampa em uma água quente ou esquentá-la no fogo, provocando a expansão térmica do metal. Como o metal dilata mais que o vidro, quando aquecido, a tampa se soltará mais facilmente. Então, a ideia é que venha dilatar um pouco para ele poder conseguir. Isso aqui lembra, sabe o que, gente? Quando a pessoa vai pintar a unha e o esmalte ali não está conseguindo abrir a tampa, né? Tem gente que pega ali e coloca um fogozinho só para dar uma esquentada, porque a tampa ela vai dilatar e vai ser mais fácil abrir o esmalte, né? Tem muito a ver com isso aí. 5. Sobre a dilatação térmica dos sólidos, quando submetidos a um aumento de temperatura, relacione as duas colunas. Temos aqui dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. E do outro lado temos ali as coisas. Ó. Aumento do volume do objeto é a número 3, que é a dilatação volumétrica. Aumento do comprimento do objeto é a dilatação linear. Então sobrou o aumento da área do objeto, que é a 2, que é a dilatação superficial. Dilatação volumétrica, o nome já fala, né? Já entrega aqui, ó, aumento do volume do objeto. Então vamos para a próxima, que é a número 6. Assinale a opção que melhor representa um exemplo do dia a dia de dilatação térmica linear. A. Facilitar a abertura de um pote de vidro com tampa metálica aquecendo. Não. Lata de refrigerante que estoura após ficar no congelador por muito tempo. Não, porque no congelador ele não vai aumentar ali, né? C. Fendas para compensar o aumento da área em pontes e viadutos durante dias quentes. Não. D. Longos trilhos de trem que necessitam de pequenos espaços de seu comprimento para não ocasionar danos no verão. Então, a resposta correta é a letra D, tá? E agora, gente, a gente vai falar sobre calorimetria. Olha só que legal. Quando os corpos de diferentes temperaturas são colocados em contato ou aproximados um do outro, percebemos que o mais quente ele vai se resfriar e o mais frio ele vai se aquecer. Por exemplo, ao colocarmos cubos de gelo em um copo com suco, notamos que o suco diminui sua temperatura e o gelo se esquenta até atingir a temperatura de fusão, derretendo em seguida. Então, a ideia de você colocar, justamente, você colocar um gelo no seu suco é porque você quer que o seu suco fique gelado. Então, você automaticamente está fazendo ali uma troca ali, né? Isso daí tem a ver com a calorimetria. Então, olha só. Isso ocorre porque quando dois corpos com temperaturas diferentes são aproximados ou tocados, eles trocam a energia. Essa energia transmitida do corpo para o outro de menor temperatura é denominado de calor, tá? Corpos
corpos com temperatura diferente trocam calor até atingirem o equilíbrio térmico. Vamos lá. O calor, gente, o que é? É a energia transferida de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura entre eles. Essa transferência ocorre até os dois corpos atingirem a mesma temperatura, isto é, o equilíbrio térmico. Temos aqui a imagem. O calor de uma lareira é transmitido para o ambiente. É isso, vamos para o próximo aqui. Temos essa imagem, né? O calor é simbolizado pela letra Q e no SI, que é o Sistema Internacional, é medido em Joule. Além dessa unidade, que é a unidade de energia, ele é medido com frequência em calorias, que é simbolizado pela sigla Cal ali. Em relação entre essas duas unidades é dada por uma caloria igual a 4,18 Joule. Temos ali, então, a imagem, temos TA, que é a temperatura A, e B, que é a temperatura B. A gente está vendo aqui a setinha, temos ali o calor sendo mandado para o outro. A gente vê a diferença de cores. Então, no vermelho, que é a temperatura A, e ele está próximo do temperatura B, a gente vê que ele está mais quente, ele está transmitindo o calor para o outro corpo. Aí, quando chegou no equilíbrio térmico, a gente vê que a cor dos dois ficaram iguais, simbolizando a temperatura. Então, teve o equilíbrio térmico, ou seja, os dois estão na mesma temperatura. Tá bom? Calor sensível. Olha só. Ao fornecer ou retirar calor de um corpo, podemos perceber que, em geral, ele varia sua temperatura, isto é, aquece-se ou resfria-se. Em dia ensolarado, por exemplo, o ar, as roupas e as construções recebem calor do sol e se aquecem, ou seja, vão aumentar de temperatura. Temos ali a imagem, ó. As cores da imagem representam a temperatura dos corpos. Ali temos ali os carros, né? O calor fornecido pelo sol aumenta a temperatura dos veículos. Quando o calor é fornecido ou perdido por um corpo, provocando uma variação de temperatura, ele é chamado de calor sensível, né? Calor sensível. A variação de temperatura de um corpo sobre aquecimento ou resfriamento depende de 3 fatores. Primeiro, quantidade de calor sensível fornecido ou retirado, pelo símbolo Q ali, massa, M, e o calor específico, C, uma propriedade térmica dos materiais. Tá bom? E o calor latente, que é diferente do calor sensível. Olha só, quando uma chaleira, que temos aqui a imagem, quando uma chaleira com água, a temperatura ambiente é levada ao fogo em um primeiro momento, como resultado, o fornecimento de calor. A água aquece até atingir uma temperatura, que é a temperatura de ebulição. Fornecendo mais calor, a água inicia a mudança de estado físico, que ela vai ferver, né? Depois ela vai entrar em estado de vapor. E mantendo a temperatura constante. Isso ocorre porque a energia fornecida à água deixa de ser utilizada para variação de temperatura e passa a ser utilizada para alterar suas estruturas, fenômeno que caracteriza a mudança de estado físico. Ou seja, ele chegou a um ponto de que a temperatura não teve variação, ficou aquela mesma temperatura. Por quê? Porque eles utilizaram o calor ali para mudar a estrutura ali do caso ali da água que está ali, né? Então ficou a mesma temperatura, só que ele utilizou isso para mudar a estrutura ali do material. Então aquilo ali ficou latente, ficou a mesma temperatura. Diferente do calor sensível, que tem a variação de temperatura. Olha só a imagenzinha que está no livro de vocês ali da chaleira. Calor fornecido pelo fogão sendo utilizado para a mudança de estado físico da água. Quando isso ocorre, o calor é denominado latente. Bom, o calor fornecido ou retirado de uma substância quando provoca a mudança de estado físico é denominado de calor latente, como a gente acabou de ver. A quantidade de calor, simbolizada pela letra Q, necessária para mudar o estado físico de uma substância depende basicamente de 2 fatores. Quais são? A massa e o calor latente de mudança de estado físico, simbolizado pela letra L. Uma propriedade térmica associada ao material e também a mudança de estado. Próximo. Temos uma imagem que também está no livro de vocês. Olha só,
As possíveis mudanças de estado físico de uma substância quando esta recebe ou cede calor estão representadas no esquema a seguir. Temos ali, olha só, de sólido para gasoso é a sublimação, de sólido para líquido é a fusão, de líquido para gasoso é a vaporização, de gasoso para sólido é sublimação, de líquido para sólido é a solidificação e de gasoso para líquido é a liquefação. Alguns processos que a gente já vimos assim, nas aulas anteriores. Isso aqui é a representação esquemática dos principais estados físicos da matéria e suas mudanças de estado. Para a água, a sublimação acontece somente em condições muito específicas. Vamos lá. Resumidamente, né, daquela imagem, a fusão é o quê? É a passagem do estado sólido para o líquido, vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido, solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido, sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou do estado gasoso para o sólido. E por hoje a gente iniciou esse assunto de calorimetria, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí nos plantões, tá bom? Até mais, até a próxima.